Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: Cuidado, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras, e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. A história da humanidade sempre foi marcada por guerras sangrentas. Desde a antiguidade, passando pela Idade Média, e chegando à nossa idade contemporânea, muitos perderam a vida, guerreando, ou sendo apenas vítimas de guerra. Nunca o ser humano guerreou tanto como nos séculos 20 e 21. Somente no século 20, cerca de 191 milhões de pessoas morreram em combates ao redor do mundo. Mateus 24, versos 7 a 8. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores de parto e de uma angústia intolerável. Lucas 21, verso 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências, pragas, doenças epidêmicas malignas e contagiosas que são mortíferas e devastadoras. Haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu. O termo nação contra nação, reino contra reino, usado pelo Senhor Jesus, foi o mesmo termo usado em 2 Crônicas 15, verso 1 a 7 e Isaías 19, verso 1 a 2. A história da humanidade sempre foi marcada pelas guerras. Porém, o século XX foi, sem sombra de dúvida, o século onde teve as maiores guerras ao redor do mundo. Guerras não só em quantidade, mas também em nível de devastação. Pelos noticiários, nós ficamos sabendo apenas das guerras que são notícias em âmbito mundial. Os conflitos menores acabam nem sendo noticiados. O terrorismo é uma modalidade de guerra que voltou com toda a força no século XXI. Haverá fome e epidemias, logo antes da volta de Jesus. Ao analisarmos Mateus 24, versos 7 a 8, e Lucas 21, verso 11, mais cuidadosamente, o Senhor Jesus diz que as guerras serão seguidas de fomes, de pestes, de terremotos em vários lugares. O versículo nos diz que não necessariamente as epidemias, as fomes e os terremotos acontecem por causa da guerra, mas são vários eventos que acontecem sucessivamente e simultaneamente. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram seguidas pela fome enfrentada pela população, principalmente nos períodos de pós-guerra. O término da Primeira Guerra Mundial foi marcado pela grande epidemia de influenza, gripe espanhola, dizimando a população europeia. Em 1918, estima-se que 50 a 100 milhões de pessoas morreram. Surge a AIDS, em meados dos anos 70, cuja vacina tem sido um desafio aos cientistas até os dias de hoje. Após as guerras mais recentes, mais epidemias têm surgido no cenário mundial. É o caso do Ebola, oriundo do Zaire na África, que surgiu nos anos 90, matando boa parte da população daquela região. Ao mesmo tempo em que a tecnologia aumentou no século XXI, os vírus também têm evoluído, tornando-se cada vez mais fortes e perigosos. Em 2002 e 2003, aparece a SARS, ou pneumonia atípica asiática, assustando todo o globo terrestre, e matando vários chineses em Hong Kong. Todas as autoridades ao redor do mundo entraram em alerta total nos aeroportos e portos marítimos, na tentativa de combater a epidemia. Em 2004, a gripe do frango assusta a Ásia, levando produções avícolas inteiras a serem sacrificadas, o que corresponde a milhões de frangos no mundo todo.
Essa gripe é altamente transmissível ao ser humano e se propaga muito rapidamente. Pode levar o ser humano à morte. O vírus da gripe do frango se chama H5N1, que é uma mutação do vírus influenza, o mesmo que matou milhões no início do século XX no episódio conhecido como gripe espanhola. Hoje, estão se desenvolvendo vacinas por todo o planeta, inclusive no Brasil, para o combate a essa mutação do vírus influenza. Curiosamente, a medicina não sabe qual é a origem dos vírus. Suas origens são incertas. Sabe-se que um vírus possui alguns genes semelhantes aos das bactérias. Os vírus e bactérias são formas de vida unicelulares, mas são formas de vida. Deus é o autor da vida. Ou seja, somente Deus pode criar. Mas sabe-se que Satanás é um anjo caído, não pode criar nada, mas pode transformar a matéria. Muitos acreditam que Satanás, ao longo da história da humanidade, fez experiências genéticas, como é o caso dos gigantes. Daniel Mastral e Isabela Mastral em seu livro Rastros do Oculto, relatam que os gigantes são resultados de experiências genéticas de Satanás provenientes de relações sexuais entre demônios, anjos caídos, e mulheres humanas. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderás o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6, verso 1 a 4. Essa expressão filhos de Deus, em Gênesis 6, verso 1 a 4, é muito discutida por estudiosos da Bíblia em todo o mundo, mas se o significado de filhos de Deus for mesmo anjos. Os filhos de Deus que são citados em Gênesis 6, 1 a 4 são anjos caídos, ou demônios, que foram lançados à terra por causa da rebelião de Satanás contra Deus. São aquele 1/3 de anjos, lembram? Pois bem, esse fato despertou a ira de Deus contra o homem, a ponto de reduzir sua idade para 120 anos. No caso dos demônios, os filhos de Deus, já foram condenados por Deus a essa altura. Estes gigantes eram aberrações. Com isso, vemos a capacidade do inimigo de transformar a matéria. No caso dos vírus, a mesma coisa aconteceu. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles eram imortais, ou seja, nenhum vírus ou bactéria teria poder de matá-los. Os vírus e bactérias eram seres unicelulares criados por Deus para equilibrar o ecossistema, e somente isso. Acontece que, pelo pecado de Adão e Eva, o homem passou a morrer. Então Satanás adquire legalidade e passeia por toda a terra. Neste momento Satanás passa então a distorcer e modificar os vírus e bactérias, transformando-os em armas para se matar o ser humano. O número de terremotos tem aumentado assustadoramente nos últimos 20 anos. Entre 2000 e 2010, aconteceram mais de 200 mil terremotos em toda a faixa da escala Richter, de acordo com peritos do assunto nos Estados Unidos. Gostaria de citar essas passagens bíblicas novamente. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios de dores. Mateus 24, 7 a 8. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse 6 verso 12. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Apocalipse 11 13. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos de um grande terremoto, como nunca tinha havido desde a criação do homem. Tal foi este tão grande terremoto. Apocalipse 16 verso 18. As placas tectônicas estão sempre em constante movimento.
ao se movimentarem, chocam-se entre si e produzem um impacto chamado de terremoto, ou abalo sísmico. O ponto onde elas se chocam é chamado de epicentro. Porém o impacto é propagado, a partir do epicentro, de maneira circular. O mesmo efeito de se atirar uma pedra a um lago, e ver as ondas do impacto da pedra na água se propagarem para mais longe, em formato circular. Quando o terremoto acontece em alto mar, as vibrações das placas tectônicas formam os chamados tsunamis, palavra japonesa que significa onda gigante, que podem invadir a costa, provocando devastações imensas. Os tsunamis, que são consequências dos terremotos, também são um sinal que precede a segunda vinda de Jesus Cristo. Esse fenômeno é explicitamente citado por Jesus em Lucas 21, verso 25 a 28. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá a angústia das nações, em perplexidade, sem recursos, confusas, deixadas em dúvida, sem saber o que fazer, pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror, e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto, todos, os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e sua grande glória majestosa. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, verso 25 a 28. A atual preocupação dos geólogos é que as placas tectônicas têm se movimentado de tal maneira que, em algum momento no futuro, todas resultarão em choques simultâneos, produzindo terremotos mais devastadores e de nível mundial. Estamos, hoje, vivenciando exatamente o que Jesus já havia dito há 2000 anos. O engano pode ser comparado a um vírus que entra em uma verdade e a contamina. No Evangelho não é diferente. Quando contaminado, Jesus diz várias vezes em Mateus 24, que muitos que se farão passar por ele, pregando um falso evangelho e enganando muitos, desviando-os da verdade. Muitos outros sinais estão acontecendo até mesmo agora, nesse momento. Fique atentos, pois não sabemos a hora que vem o Salvador, mas lembre-se, a hora está próxima. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscrevam-se no canal, e acompanhe nossos vídeos.